Alô, 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 salve! E aí galera, tranquilidade, Tiffs here. Mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pela presença. Tamo junto! E aí meu parceiro, tomar uma aguinha aqui, vamos começar. Fiquei devendo esse vídeo não só para muitos... Tem muitos anarcocapitalistas, muitos isentões, galerinha que ainda acredita no MBL aqui que me acompanha, o que é normal, né? É a pluralidade de ideias, né? Cada um pensa alguma coisa diferente dos outros, né? Muitos se deixam influenciar muito facilmente. É normal também, acontece, né? Essa doutrinação para, né? De qualquer dos lados, né? Qualquer um que seja dos lados, existe essa doutrinação. Enfim, o que a gente pode fazer é tentar fazer a tal da democracia funcionar. Todo mundo dá sua opinião. Infelizmente, a democracia hoje em dia ela não funciona para os dois lados ou três lados, né? Ela só funciona para um lado específico, né? Infelizmente. E é interessante como a galera de um lado acha isso normal, né? Censurem ele falou uma coisa que eu não gosto, né? Então é basicamente isso. E depois são os mesmos que dizem lutar a favor da democracia, votar a favor da democracia, né? Esse vídeo eu vou explicar, não explicar, mas eu vou colocar pontos do porquê eu vou votar no Bolsonaro esse ano, né? Assim como eu votei em 2018. Muita gente confunde entre votar no Bolsonaro e ser um bolsonarista ferrenho, não sei o que, blá 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 blá. Cara, um dos principais motivos pelo que eu vou votar no Bolsonaro é justamente para continuar xingando ele. Né? Porque aí eu posso, né, ainda xingar um presidente. Eu acho que quando o Lulão, se o Lulão ganhar, eu não vou mais poder fazer isso. Como a gente já viu o que aconteceu no governo dele. Então eu vou explicar, eu não quero usar o termo explicar. Eu vou pontuar algumas coisas. Espero que muitos que me acompanham reflitam também sobre isso. Não fiquem só em uma narrativa, né? Eu já, ao longo dos anos, vamos falar assim, eu fui me lapidando politicamente, né? Você vai se lapidando, você passa por fases, né? Eu só não tive minha fase comunista. Essa fase eu não tive, não. Normalmente são jovens, né? Jovens que ficam nessa pauta de o comunismo vai salvar os pobres, tadinho. Eles acham que é assim que funciona, né? Então, na verdade, a minha fase de adolescência foi meio que foda-se, tá ligado? Cagava pra política e tudo mais. Até quando eu tava fazendo faculdade também, não me interessava muito ali. Comecei a me interessar bastante depois dos 20 e poucos anos com relação a isso. E aí você vai passando por várias fases, né? Você vai passando ali por vários pensamentos até você ir lapidando e entender como que muitas coisas funcionam. Você tem que ter esse entendimento, né? E isso como você faz? Escutando vários lados, né? Você escuta o lado de lá, você escuta o lado de cá, você escuta a terceira via, você vai conseguindo entender o jogo, né? Isso também depende muito da sua experiência pessoal como ser humano, né? Uma das coisas que me fez refletir muito foi a questão de eu ter muita responsabilidade hoje, né? Sustentar uma casa, ter que alimentar uma família, minha mãe também, tudo mais, né? Minha esposa, etc. Então, assim, você vai criando, né, vamos falar assim, um posicionamento mais preciso político com relação a isso, né? Talvez uma pessoa que tem aí 40 anos, sei lá, um jovenzinho merda aí, né? Que eu falo que o jovem é merda. Ele acha que sabe tudo, né? É demais isso. Eu sei porque eu também já passei por essa fase também. Então você pega um jovenzinho, 16 anos, tem tudo na mão,
Papaizinho tá lá, ó, suando para manter o iPhone dele em dia e não sei o que. E ele acha que sabe. Não, aqui é o Lula que vai resolver, papapá, é assim que funciona. É lamentável, né? É lamentável. Não tem um pet para criar, não tem uma responsabilidade na vida. E isso vale também, por exemplo, eu vejo muito, galerinha hoje tem um movimento muito anarcocapitalista, isso não tinha muito na minha época, assim. Talvez porque também a tecnologia não tinha rede social, essas porra, então não tinha muito essa disseminação dessa ideia, né? Que eu de certa forma me simpatizo, mas com muito pé no chão. Muito pé no chão, né? Encarando a realidade. Né? Tem gente que não encara a realidade. Ainda, espero que talvez com esse vídeo alguns acordem para essa palavrinha chamada realidade. Vamos lá então. Como é que a gente pode começar? Vamos lá, então eu vou começar pontuando algumas coisas, né? Como eu tava comentando, né? Então já passei por uma fase revolts, tipo fuck the system, fuck politics, fucking tudo, né? Foda-se. Foda-se politicagem, não sei o que, eu não vou votar, não vou nem sair de casa, papapá, aquele trem todo, né? Isso aí não vai mudar nada. Só que, caras, como eu falei, né? Quando você assume muita responsabilidade, né? Você aí que tem sua família, você que tem o seu trabalho, você que... não adianta você tentar se ausentar, né? Você se abster. Né? Falar, não, eu não vou votar porque não vai fazer diferença, não sei o quê, blá, blá, blá. Mano, eu já vi uns falando assim, o seu voto não vale nada, Tiff. O seu voto é 0,00%, não sei o que, das votações. Mano, um soldado na guerra também não adianta nada. Agora, milhões juntos, no mesmo caminho, fazem a diferença. Esse é um pensamento burro, né? Já vi uns caras aí, uns liberalzinhos lá no meu Twitter com esse pensamento aí. Burro. Enfim. Galerinha do ANCAP, você tem que encarar a realidade. Tá ligado? A realidade, você não vive no anarcocapitalismo, ok? Você vive num país em que você é governado, você é um mero peão. Quando eu falo você, inclui eu também. Nós somos meros peões, né? Não vai achando que você está fora do sistema porque você está sonegando seus 0,00005 Bitcoin, né? Seus satoshizinhos aí, tá? Eu sou um ANCAP, o moleque tem 20 anos. Eu sou um ANCAP, eu só nego tudo que eu posso. O cara vive com a mãe, o cara não paga nem o crédito no celular. Ele tá se achando um ANCAPzão porque ele comprou R$200 de Bitcoin. Menos. Vamos começar a encarar a realidade. A realidade é essa, a gente está dentro de um sistema, né, político, estatal, e você tem que escolher pelo menos pior ali, cara. Né? Você vai votar no Bolsonaro porque você ama o Bolsonaro, porque você acha que ele faz tudo certo, porque ele é o cara perfeito, ele é o Messias, não sei o quê, bababá. Não. Porque ele é o muito menos pior. Não só a curto, médio e longo prazo. Ponto. Não existe candidato Lula. Lula não. Nulo. O candidato Lula, infelizmente, existe. Nem era pra estar, era pra estar na cadeia. Né? Era pra estar na cadeia. E aí a gente entra em outro ponto. Ai, Tiff, aquela narrativa, né? Ai, mas quem soltou o Lula foi o Bolsonaro. Ai, um xadrez aqui. Eles querem falar do xadrez de outros, mas eles fazem os próprios xadrez deles também. Não faz nem sentido essa afirmativa. Né? Não faz nem sentido. Já entrei em várias discussões ali e tal. Ai, mas ele indicou o Cássio Nunes e o Cássio Nunes, né, STF, e ele votou a favor da soltura ali, da questão que ia soltar o Lula. Aí a gente tem vários pontos nisso aí. Primeiro, ele votando a favor ou contra não ia mudar nada, porque a maioria do STF é Lula, Dilma, Temer, né, o Xandão é do Temer. Então, um voto ali a mais, a menos, não ia fazer diferença nenhuma. Isso aí não é passando pano, não. É um fato. Eu tô levantando só um fato. Eu não tenho que passar pano pra porra nenhuma. Isso é um fato.
um votinho dele ali. E outra, aí a gente entra em outra questão. Então, peraí, então você acha... Então você quer que o Bolsonaro aparelhe o STF? Que ele coloque ministros do STF que sempre vão votar a favor nos interesses do Bolsonaro? Tá ligado? Essa é a mesma galerinha que depois fala de democracia. Então não faz nem sentido essa crítica de que o Bolsonaro indicou um cara pro STF, né? Na verdade ele já indicou 2, né? O outro não, acho que nem estava dentro antes, quando teve essa votação, né? A mesma coisa vale pro Aras. Aí tem um monte de coisa, cara. Tem uma coisa, galera, que chama realidade. A realidade é a seguinte: o presidente, e eu vou entrar nesses assuntos aqui, ele é um fantochezinho. Se você encarar o fato, ele não manda em porra nenhuma. Para fazer uma indicação para um STF, tem que ser aprovado pelo Senado. Então não é, por exemplo, o Bolsonaro chegar lá e vão falar assim: vou colocar o Sargento Farru no STF. Ia ser incrível. Mas ele não pode, ele não vai fazer, não vai acontecer. Porque tem filtros. Tem o Congresso, você tem o Senado, você tem o STF. Não é o Bolsonaro lá e sair dando canetada e é isso aqui, acabou. Né? E é isso, ele veta, ele sanciona. Se ele veta um bagulho, igual ele já vetou muitas coisas, o que acontece? Ele vai lá e veta o tal do orçamento secreto. O que acontece? Ele foi lá, vetou, volta pro Congresso, o Congresso tira o veto dele e já era. E aí? Então a galera tem que entender que muitas vezes, a maioria das vezes diria, o presidente é só um fantoche, ele é só vamos falar assim, a questão de um símbolo ali. E eu vou entrar nesse assunto também. Mas antes, eu quero pontuar aqui, né, o do porquê eu vou votar no Bolsonaro. E também para tentar fazer a galera entender que existe uma coisa, galera, que chama realidade. Quanto mais cedo você encarar a realidade, é melhor. A realidade é que as coisas não são do jeito que a gente quer. Não são. Né? Tem muitas coisas, dezenas de coisas que o Bolsonaro fez durante esses 4 anos que eu não aprovei. Mas eu tenho que encarar que as coisas não são do jeito que eu quero. Tá ligado? Eu não vou ser um mimadinho, igual o Nandinho, que se não fizer do meu jeito tá errado. Né? Olha a complexidade que funciona a questão da política, né? De Congresso, do Senado, do STF. Um tem que aprovar, tem que aceitar, tem que passar, tem que não sei o quê. O tanto de complexidade disso aí. Né? Então não é somente um presidente chegar lá e falar assim, não, vai ser isso, vai ser aquilo. Inclusive, uma das coisas que meio que me tranquiliza, entre aspas, em caso do Lula assumir a presidência, é a questão do Congresso estar muito forte na base do Bolsonaro. Entretanto, são pessoas. E eu não confio 100% em pessoas. Né? Não dá. São pouquíssimas pessoas que eu posso botar a mão no fogo. Então, para um congresso desse, se o Lula vai lá e mete um mensalão 2.0, vai saber se eles não vão se vender. Né? Muita gente fala assim, mas esse aí, às vezes vota num cara lá, tem muita, por exemplo, o Nicolas Ferreira lá, eu votei nele aqui em Minas Gerais e tal, ganhou. Mas muita gente já virou pra mim, esse cara tá parecendo um traidor, não sei o que, esse cara aí tá com cara de cara que quer não sei o que, ele tá querendo se aproveitar, não sei o que, ele tem um jeito assim e tal, não sei o que. É igual eu falei, galera, a gente não tem como saber, né? A gente não tem como saber. Porque políticos são ótimos atores. Ótimos. Alguns nem tanto, mas alguns são ótimos atores. Você não tem como saber a real índole, a real intenção do cara. Só tem um jeito de saber. Colocando o cara lá dentro. Infelizmente. É assim. Essa é a realidade. Não adianta você querer falar, eu sou ANCAP, eu não vou votar, eu não quero participar, eu não sei o quê. Você querendo ou não, a sua vida vai ser afetada com isso. Né? A gasolina que você põe no seu carro, a comida que você compra no supermercado, a vacina que você vai tomar, ou que alguns vão te obrigar a tomar, senão você vai ser demitido do seu trabalho. Tudo isso parte de politicagem. Político. Então você goste ou não, você tá dentro do sistema. É isso que eu falo com meus amigos ANCAPs. Eu falo, mano,
eu entendo, eu sei a revolta, eu entendo, papapá, já tive, não nesse extremismo né, do anarcocapitalismo, mas simpatizo com muitas ideias, obviamente, mas assim, não dá, não é a realidade que eu falei com vocês no começo do vídeo, realidade. E quanto mais cedo você encarar a realidade, é melhor. Então eu fiz um ponto E. Escrevi aqui no Photoshop, aqui no mousezinho aqui mesmo, beleza? Bom, primeiro, a tal da ditadura comunista, né? Vamos comentar sobre essa ditadura comunista. É um risco? Pode acontecer no Brasil e não sei o que, blá blá blá. Bom, tem um vídeo que eu fico muito preocupado do Lula, que é esse aqui, ó. Primeiro, o Felipe Neto, ele tá numa, né, de até quando vocês vão cair nessa ameaça fantasma de Venezuela e não sei o que, papapá, até quando? Aí ele fala que ele pega o Serra, né? Serra ataca e diz que país pode virar Venezuela se Lula vencer. É isso em 2002. Vamos ver essa fala do Lula aqui. Espero que o áudio esteja bom aí pra vocês. Ó. E acredito que esse modelo... Isso aí deve ser lá na década de 80 lá. Só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso. É isso aí, ó. É isso aí. Né? Isso é o que ele falou e é isso que está sendo feito ao longo dos anos. Né? Vocês acham mesmo que o Lula vai ganhar e no dia 1º de janeiro nós vamos estar numa... Isso é uma coisa de anos, décadas, e ele sabe disso. Ele sabe disso. Porque qual que é o principal sentido para você implementar ali essa questão da ditadura, do povo, né, abaixar a cabeça e contemplar, né, o seu líder, o seu mestre? Qual que é a questão? É uma questão que delonga anos, gerações. Né? Uma geração tem que morrer, você tem que ir doutrinando as novas gerações. E como que eles fizeram isso? Através das faculdades, das escolas e tudo mais. O Bolsonaro, ali, a queda da Dilma, né, e entrando o Bolsonaro em 2018, foi um stop, um pequeno stop nesse projeto que ele tem trabalhado há décadas. Tiff, mas não. Vocês não estão vendo os jovens de hoje achando bonitinho usar camisetinha com símbolo comunista, né? Defendendo Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, falando, não, lá não é ditadura. Lá na Coreia do Norte todo mundo tem casa, caindo em propaganda, acreditando em propaganda de governo totalitário. Tá ligado? Vocês acham que, por exemplo, na época, na Alemanha da Segunda Guerra, você acha que foi um dia pro outro, o Hitler foi lá e falou, não, hoje nós vamos exterminar. Não. Isso aí foi comendo a mente do povo durante anos. Anos e anos e anos e anos. Né? Ainda mais o Brasil. Né? Uma coisa é doutrinar um país ali, minúsculo. O Brasil é um negócio muito mais demorado, é uma outra realidade. Né? Um país é imenso. Imenso. Dificilmente você vai
doutrinar do dia para a noite toda uma população, né? Não teriam nem poder bélico para fazer uma ditadura nos moldes cubana ou venezuelana, né? O território do Brasil é muito grande, né? Imagina, você teria que ter soldados em cada esquina. Imagina, eu moro no interior, às vezes eu vejo cidades aqui que não tem nem polícia na cidade, tá ligado? Tem uma delegacia com um carro para, sei lá, 5 mil habitantes. Como que um carro policial vai fazer, né? Vamos falar assim, implementar uma ditadura, né? E muita gente, não, mas isso aí é impossível, não tem como, não sei o que. A polícia não ia concordar com isso. Vocês não viram a pandemia, o que aconteceu? O controle que fizeram em cima da gente e muita gente abrindo as pernas? Venha, mande na gente, me mande ficar em casa. Multe quem sair de casa, prenda quem sair de casa. Eu vou falar com você, essa pandemia ela serviu para derrubar muita máscara e serviu para demonstrar que não tá tão longe assim de fazer as pessoas aceitarem um regime ditatorial. Não é muito longe não, viu? Olha, ele está sem máscara, batam nele. Eu fiz vídeo aqui mostrando a senhorinha dentro do metrô sem máscara sendo hostilizada. O pessoal tirando ela do metrô. Tirem ela! Ela tá sem máscara. Por causa de uma merda de uma mascarazinha de papelzinho aqui na cara. Vocês acham que é difícil mesmo doutrinar assim? Não, mas comunismo no Brasil isso é um fantasma, isso não existe. Na última eleição, meu amigo, a vice do Haddad é do Partido Comunista do Brasil. Ela poderia ter sido vice-presidente. Partido Comunista do Brasil. Então vocês ficam nessa brincadeira de achando que não, isso é coisa. Observem! Eu gosto de falar que eu sou um observador na internet. Observe o que está acontecendo. Olhem na porra dos vizinhos. Né? Até fiz uma postagem esse dia. Né? Parece que foi em cadeia, né? Eu não lembro a ordem agora, mas foi mais ou menos assim. A Venezuela olhava para Cuba e ia, não, isso aí não vai acontecer aqui na Venezuela. Aconteceu. A Colômbia olhou para a Venezuela. Não, isso aqui não acontece. Aconteceu. O Chile olhou para a Colômbia. Nossa, não, isso aqui não vai acontecer no Chile. Nós estamos prósperos e tudo mais. Aconteceu. E até nossos irmãos argentinos também caíram. Olha aí. Os caras... Mano, que dia... Né? Que dia... Eu acompanhando aí 3 décadas já, nas últimas 30 anos, que dia que eu ia ver argentino fugindo pro Brasil, porque a situação lá tá feia. Que dia que eu ia ver isso? Venezuelano fugindo pro Brasil. Boliviano, todo mundo fugindo pro Brasil. Aí vocês vão lá e vai votar no Lula. Ou não, eu vou me abster. Vocês sabiam que a Argentina, Chile, eles caíram por causa de abstenção? Porque o que acontece? Não existe candidato perfeito. Então vamos supor, eles estavam com o Bolsonaro deles lá. Ah não, eu não vou votar nesse cara. Olha como ele é um ogro. Olha como é que ele fala besteira. Ah, ele falou isso aqui. Ah, eu não gostei disso aqui. Eu não vou votar nulo. Você faz isso, você vota nulo. Mas o esquerdista, ele vai meter o 13 lá. Ele vai meter o 13 lá. E o Chile, a Argentina caíram por abstenção. Porque a galera da direita, né? Falaram, não, eu não vou votar nesse candidato de direita, não, porque ele não me representa 100%. Porque ele falou umas coisas que eu não gostei, ele colocou o Aras na PGR, eu não gostei, então eu vou me abster. Pá. Né? Vou me abster. O que aconteceu? Os esquerdistas votaram e colocaram um puta de um comunista lá. Agora estão, ó. Agora tá todo mundo se fudendo. É isso que vocês querem? Se fuder mesmo? Ah, é nulo. Brincadeira, né? Mano, entenda. Não é nem o primeiro turno, é segundo turno. Ou é o capitão, ou é o ladrão. Não tem outra escolha. Não tem candidato nulo. Você votar... ninguém não vai anular a eleição.
Né? Se você falasse pra mim, não, se a gente votar nulo, anula a eleição e tem que começar tudo de novo e tudo mais. A gente poderia até pensar nisso. Né? Mas não tem outra opção. Ou é o Bolsonaro lá, ou é o Lula. Ou é o Lula. E pode anotar, até matematicamente eu posso te convencer a sair desse nulo aí. Você prefere mais 4 anos de Bolsonaro ou mais 8 de Lula? Matematicamente. E pode esperar. Pode esperar. O Lula já vai preparar um próximo candidato. Né? Quem sabe ele vai lá e não tenta meter um Boulos lá. Que o Boulos já tá igual o Lula, né? Já tá com a barbinha igual, fala igual. Ô, companheiro. Tá igualzinho. Né? Vai lá, ele vai querer meter o Boulos lá. 8 anos de Lula, mais 8 de Boulos. Aí, meu amigo, essa ideia aqui do Lula vai avançar muito mais rápido que a gente imagina. Muito mais rápido. Né? De trazer o regime cubano pra cá. Porque isso não é uma coisa, igual ele mesmo falou, não é uma coisa do dia pra noite que você vai pegar. É uma coisa que você tem que ir moldando a mentalidade do povo. E tá sendo moldada. Olha essa geração aí. Olha essa geração aí, molecada de 20 anos aí. Já tá todo mundo doutrinado, é Lula, roubou meu coração. Não sei. Eles não viveram o que a gente passou. A gente vai morrer. Eu daqui, sei lá quantos anos aí, eu vou morrer. E como é que vai ficar a próxima geração? Já sendo doutrinada de novo. Né? Enfim, vamos voltar lá pra minha listinha. Então isso é a questão dessa ditadura comunista. É algo que não dá. A gente sabe que não vai ser do dia pra noite. Eles mesmos sabem disso. Eles sabem que é uma questão de... Né, ele falou ali até 50 anos, né, ou seja, de uma geração para outra. Né, e eles estão trabalhando para isso. Olha o aparelhamento em escolas, faculdades. Esses dias mesmo apareceu o caso lá da mina que foi hostilizada na faculdade, porque ela fazia história, ou seja, um curso extremamente, né, que a maioria é esquerdista, ela declarou voto no Bolsonaro, foi estilizada e não sei o quê, e o pessoal fala, não, você não vai nem se formar aqui agora. Foto dela nas redes sociais da faculdade, olha aqui, como ela pode voltar no Biruliro, começando a ser xingada dentro da faculdade. Olha aí, olha o nível que tá. Ela deu entrevista na Jovem Pan esses dias, não lembro o nome, mas pesquisa rapidinho o que você acha. Então, assim, é uma doutrinação forte. Eu vejo na minha família também. Eu vejo na minha família. Vários primos meus mais novos, né? Primos meus aí que hoje... Eu tô com 33, né? Eles aí com 22 anos em faculdades, primos meus, totalmente doutrinados. Foram criados, vamos falar assim, normal, pessoas normais. Hoje, todo mundo fuma maconha, né? Todo mundo é pissolista do caralho, petista. Falei, mas que questão? Foram pra faculdade pra quê? Foram fazer o quê na faculdade? Pra aprender uma profissão ou pra ser doutrinado? Né? E são esses que aí vai ser o quê? Vão ser os Agora você imagina essa geração vindo aí, essa geração de comunistinha de iPhone, você imagina os filhos dele. Isso aqui é para daqui a 20, 30 anos, o Lula vai conseguir o que ele sempre quis. Ele vai conseguir o que ele sempre quis. Né? E fica brincando. Não vai acontecer. Igual eu falei, só não acontece de um dia pro outro porque é um negócio de décadas, de gerações. Né? Ainda mais, como eu falei, o Brasil, muita população, muito espaço territorial. É difícil de fato. Mas aos poucos, ao longo dos anos, né? Perpetuação do poder. Por que vocês acham mensalão e tudo mais? Para eles continuarem no poder. Né? Enfim. Economia. Vamos para a segunda parte. Cara, a economia, essa doutrinação aqui é uma das paradas mais complicadas, junto com a ideologia que eu vou chegar lá também. Mas, economia, vamos falar assim, a curto, médio prazo, é o que te afeta diariamente. Né? É o que te afeta, é o que faz a diferença na sua vida. Né? É o que vai fazer a diferença no preço da gasolina, né? No preço do seu aluguel, né? No preço da comida que você compra, emprego, né?
Investimentos, né? Se você trabalha com investimento ou quer guardar um dinheirinho e tudo mais, isso aqui vai fazer toda a diferença. Então separei aqui uns negocinhos aqui, ó. Até 2015, último ano completo do governo PT. E aqui de 8 de 2021 a 8 de 2022, pós-pandemia. Né? Muita gente esquece que aconteceu uma pandemia mundial. Eu nunca tinha vivenciado algo desse tamanho, né? Mais de 30 anos. A gente pode pegar aí muitas mais décadas aí para trás, nunca teve algo desse nível. Né? Então, por exemplo, salário mínimo. Aumentou o salário mínimo. Isso aqui, obviamente, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de economia sabe que isso aqui, se você teve, né, a desvalorização do dinheiro, obviamente você vai ter um maior salário mínimo também. Né? Igual, não vamos ser burros para fazer igual eles fazem de falar que, não, mas na época do PT a gasolina era sei lá, R$1, R$2 o litro. Assim, e o seu salário era R$200. Então, assim, não vamos ser idiota também aqui. Mas, né, aí você tem a inflação, né? Você tem a inflação aqui bem menor, né? Hoje de 4,63. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor, eu vou chutar alguns valores, tá? Óbvio que não é o que eu tenho, mas vou chutar alguns valores. Vamos supor que você quer fazer você quer fazer um investimento. Você quer fazer uma aposentadoria. Você não paga INSS, você é autônomo, você quer fazer algum tipo de aposentadoria para você. Então vamos supor que você consegue juntar um dinheiro ao longo dos anos. Ao longo da sua vida você vai juntando dinheiro, correto? E aí você deixa esse dinheiro rendendo na sua conta. Você pode achar contas aí, fazer investimentos seguros, né? Sem muito risco, com mais ou menos hoje está dando um ponto de 13,80% ao ano. Eu vou tentar desenhar isso melhor. Vamos supor aqui, ó. Você está com a inflação. A inflação está quanto? 4,63, né? Então você está com uma inflação que é o quê? 4. Deixa eu colocar preto aqui. 4,63% ao ano de inflação. Hoje, você faz um investimento básico num CDB ali, você vai ganhar cerca de 13%, quase 14%. Vou arredondar para 14%. 13,80%, alguma coisa assim. Vou arredondar para 14% ao ano. Ok? Então você tem aqui o investimento, um dinheiro parado seu. Isso aqui eu vou tentar deixar um pouco mais fácil, porque tem muita gente que não manja muito. Então é o seguinte, se você tem R$100 mil na sua conta, hoje, vamos supor, você ficou 10 anos aí, 20 anos aí, e conseguiu juntar R$100 mil. Né? Não comprou carro caro, não economizou bastante, tudo mais, papapá. Né? Infelizmente o brasileiro ele tem muito esse pensamento da gastança, né? E não tanto de economizar. Se o brasileiro tivesse uma conscientização maior de economizar dinheiro, poderia estar muito melhor. Apesar que, né, com o governo fudendo a gente aí, nesses governos aí, ao longo das décadas aí, é complicado também, né? Mas enfim, vamos lá. Então vamos supor que o cara tem R$100 mil hoje no banco. Ele vai render esse dinheiro 14% ao ano. Ou seja, depois de um ano, esse R$100 mil, né, ele vai estar quanto? R$114 mil. Ok? Então ele vai ganhar cerca aí de R$1.000 ao mês. Mais ou menos, é um pouco mais. Ele vai ganhar aí R$1.000 ao mês. Óbvio que tem um desconto de imposto de renda, vai diminuir um pouquinho. A gente pode até arredondar aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma arredondada para ficar um pouco mais... Vou arredondar aqui, tirando imposto de renda, os negocinhos. Eu vou colocar aqui 12, tá? 12%. Então você vai ganhar R$1.000 no mês. Você vai pegar R$100 mil,
Você vai colocar ele num fundo de investimento tranquilo, seguro aí, sem riscos. Você vai ganhar 1% ao mês aí, tirando já, né, imposto de renda, etc. Então você vai ganhar R$1.000, quase um salário mínimo por mês, tendo 100 mil sem fazer nada, sem trabalhar, sem nada, deixando o seu dinheiro aplicado. Contando, só que qual que é a questão disso? Ah, Tiff, mas no governo PT também rendia o seu dinheiro no banco. A questão é que o rendimento anual ele está maior que a inflação. Então, hoje em dia, vale a pena você fazer essas aplicações. Né? Então, por exemplo, você com 100 mil, porque o que acontece? No final do ano, esses 100 mil com a inflação, como é que eu vou fazer um exemplo fácil? Tá, vou pegar um carro. Um carro custa 100 mil reais aqui em 2022, tá bom? Um carro vale 100 mil reais. Em 2023, esse mesmo carro, né, vou colocar aqui 2023. Em 2023, esse carro, com a inflação, ele vai estar custando 104 mil reais, ok? Só que o que acontece? Como você deixou esse dinheiro parado, você vai ter 112 mil reais. Conseguiram entender mais ou menos o que eu estou falando? Por quê? Esse rendimento, né, básico de 1% ao mês, ele está mais alto que a inflação. Então você vai, depois você deixou 100 mil reais parado na sua conta. Um ano depois você vai tirar 112 e vai comprar esse carro que teve uma inflação aí. Isso aqui é um exemplo, viu, galera? Óbvio que não vai ser 100% assim, porque, enfim, tem muito outras coisas. Aqui é só um pequeno exemplo. Então você vai poder comprar esse carro, tá ligado? E ainda ter um, entre aspas, lucro aqui. Lucro não chamo de lucro porque de fato você está emprestando dinheiro para o banco, né, e está recebendo por isso. Digamos que é um trabalho, um investimento. Então, mais ou menos isso. Então, isso hoje em dia é possível fazer isso. Então, se ao longo da vida, ao invés de você ficar pagando INSS, se você junta aqui 200 mil reais, tem gente que fala assim, mas eu não consigo. É muito surreal um brasileiro juntar 200 mil reais. Cara, o que você paga de INSS durante a vida, de taxa, de imposto, da porra da puta que pariu, você paga muito mais que isso ao longo da sua vida, né? Você conseguiria fazer uma aposentadoria bem melhor, né? Juntando 200, 300, do que hoje muita gente aposenta, né? E isso aposentando bem mais cedo, né? Tem gente que tem que aposentar hoje com mais de 60 anos. Então, assim, a economia do Brasil ela tem melhorado, né? De forma geral. Isso, né? Vou voltar na tabelinha lá, deixa eu apagar aqui. Isso pós-pandemia, pós uma crise mundial. Vamos voltar aqui, ó. Então você tem um crescimento do PIB, né, de 4,70 contra menos um decrescimento na época do PT. Déficit nas contas públicas contra o superávit, né, contas das estatais, né, hoje dando lucro de bilhões, né, e prejuízo de bilhões ali no último ano do PT. A Ibovespa fazendo mais pontos, risco Brasil, população abaixo da linha da pobreza. Isso aqui, de fato, eu não sei nem como é que é contado isso aqui direito. Eu queria depois dar uma estudada, mas não é muito esse o meu ponto também. Então você tem todos esses dados aqui, né? Aqui estão as fontes, para quem quiser conferir lá também. Eu não sou... Aqui também tem a homicídios, né? 47 mil no ano, né? Contra 59 mil. Então, assim, você tem uma melhoria de geral na economia. Tá ligado? E é isso aqui, isso detalhe, pós-pandemia, galera. Pós-pandemia. E ainda rolando guerra na Rússia e Ucrânia. Que impacta demais. Impacta? Causa um impacto diretamente na nossa economia. Então, assim, eu já vi várias entrevistas do Paulo Guedes e tal. Os caras têm feito um milagre no Brasil. Um milagre economicamente. Com relação a como está o mundo todo, está sendo feito um milagre. E você jogar tudo isso fora porque o Bolsonaro ele fez uma piadinha homofóbica que eu falo que é homofóbica, né? Porque é assim que funciona, né?
Eles determinam um crime, né? Ah, esse aqui é homofóbico. Porque ele fez uma piadinha. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu não acredito. Ou o mesmo cara que fala que vai votar vai votar nulo, porque é tudo a mesma coisa. Meu Deus do céu, vocês não estão enxergando, cara. Vocês não estão enxergando. E fora, tem muito agravante. Essa questão da economia, ela tem muito agravante. Porque o que acontece? Se você acompanhar a economia do Brasil, ela depende da economia mundial. De todos, né? Tudo. Não é só aqui. Então, por exemplo, quando o Lula assumiu lá em 2002, né? O mundo, ele estava em crescimento. Né? O mundo estava em crescimento. Em 2002. Né? 2002, 2006, o mundo estava em crescimento. Então o Brasil surfou nessa onda. Então o Lula surfou nessa onda. A questão é que se ele não tivesse roubado tanto, desviado tanto petrolão, era para o Brasil ter uma estabilidade muito melhor hoje. Então a galera tem essa falsa impressão de que, nossa, porque em 2000, na época do Lula, não, o mundo todo estava em ascensão naquela época. Ele surfou nessa crescida, né? Ele surfou nessa crescida. E o Brasil é um país muito rico, cara. Nós temos tudo aqui. Tá ligado? A gente não tem desastre natural. O que tem de desastre é, às vezes, tem essas barragens, né? Que causam essas tragédias e tudo mais. Mas nada comparado, por exemplo, um furacão destruir uma cidade inteira. Tá ligado? Então a gente tem o quê? Alagamentos, que é o quê? Falta de investimento ali. Ah, mas é falta de investimento, o Bolsonaro. Porra! Os caras ficaram 15 anos no poder. Aí a falta de estrutura no Brasil inteira. Os caras ficaram aqui até 2015, 16 aqui no poder. 16, 17, sei lá. Até a Dilma sair fora. E entrar o vice dela, viu? Não esqueçam, Temer é vice da Dilma. Viu? Aí a culpa a falta de estrutura no Brasil não é do PT que governou esse tempo todo. É culpa do Bolsonaro que tá aqui há 3 anos pegando 2 anos de pandemia. Tô de brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Então, umas coisas que é muito lógica, não é questão de defender, é analisar os fatos, né? E aí depois você teve aquela crise de 2008, né? E aí, hoje em dia, né? Você tem essa crise aí da pandemia, guerra e o caralho a 4, que aí eles querem jogar tudo na conta do Bolsonaro. O Bolsonaro, tipo, ele assume aqui, tá ligado? Ele assume aqui, ele consegue dar um equilíbrio aqui na economia, e a culpa, né, de tudo isso aqui do passado, tudo isso, é tudo culpa dele. É isso que eu fico indignado, como as pessoas são cegas quanto a isso, né? E falar que é tudo a mesma coisa, e não sei o que, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Bom, então a questão econômica pra mim é muito importante, é uma das paradas que eu fico mais preocupado, falar a real pra você. Porque é foda. É foda. Bom, vamos partir pro lado da pandemia agora. Então, esses aqui são dois motivos, né? Do que porque a economia, pra mim, cara, tá muito importante aqui. Tá muito importante. Pra votar no Biruliro. Muito mesmo. Mas vamos lá. Vamos pegar a próxima aqui, que é a pandemia. Essa pandemia, ela desmascarou muita gente. Muitos partidos, muitos políticos e tudo mais. Né? De um lado, né, separou, né? De um lado você tinha a galera, os pandemínios, né, os que estavam passando como se fosse o Brasil, o mundo fosse acabar. Né? Você olha lá, pode ser meio frio da minha parte. Eu perdi parente também pro Covid. Mas você não pode ignorar os fatos. Tá ligado? Você não pode colocar emoção acima da razão. Os fatos é que a taxa de mortalidade do Covid era muito baixa. Eu não sei, eu tô chutando aqui, viu? Mas é muito baixa. É 0 alguma coisa, taxa de mortalidade. Tratar o Covid como foi tratado, é óbvio que tinha muito interesse político.
É óbvio. É óbvio. Não sejam tolos. Então você tinha... Aí se iniciou 2 guerras. Isso foi mundial, não foi só no Brasil. A galera que defendia a liberdade, com medo do que poderiam fazer usando e abusando do Covid para cercear nossas liberdades. Isso foi feito. Né? Falar que não teve lockdown no Brasil, que não teve nada, tem que ser muito cuzão mesmo. Tem que ser muito cuzão. E a gente vai ver, eu vou colocar, separei aqui uns trechos, ó. Muita gente falava assim, ó, porque eles estão usando de argumentação, porque o Bolsonaro faltou equipamento e não sei o quê. Mano, o Bolsonaro, ele foi eleito, ele assumiu em 2019. O Covid começou em 2020. Como que em um ano o cara tinha que estruturar todo o Brasil questão hospitalar de saúde? Em um ano, para se preparar para uma das maiores pandemias do mundo. Né? Em um ano. Meu Deus. Eu falo pandemias, porque eu não quero usar outra palavra, né? Começa com F. Então, assim, eles ignoram os 15 anos de PT. Os 15 anos passados de PT, mais o Temer, que é vice da Dilma. Não esqueçam disso. Eles ignoram. Né? Eles ignoram. Então, vamos supor, olha o que o Lula falou aqui, né? Na época das Olimpíadas. Aqui, ó. É que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora, tem gente que acha que não pode fazer Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade. O mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Então, assim, vamos ver mais. Isso aqui é sobre isso, né? De querer jogar tudo nas costas do Bolsonaro em um ano. Mas os 15 anos de PT fazendo Copa do Mundo, Olimpíada, Mensalão, Petrolão, não tem problema. Veja bem. Veja bem. Vamos ver outra. E também nesta terça-feira, dia em que mais de 1.000 brasileiros morreram pela Covid-19, o ex-presidente Lula disse que ainda bem que a natureza criou o monstro do coronavírus. Foi numa entrevista ao site da revista Carta Capital, ao criticar aqueles que defendem a diminuição do Estado e as privatizações. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Primeiro a gente pode partir pro ponto populista, né? Cadê? Eles falam tanto que Bolsonaro falou não sei o que de coveiro. Isso aqui é muito pior. Só que isso aqui eles passam pano. Isso aqui não é relembrado todos os dias. Né? O cara comemorando a criação. Ainda bem que a natureza criou o monstro do coronavírus. Mas aqui, o que mais me pega aqui é o motivo. Qual que é o motivo que ele está usando o coronavírus? Para impor mais Estado, mais ditadura. Né? É o que? A gente volta no que, galera? A gente volta lá no primeiro vídeo. Lá nesse vídeo aqui. Que é ele falando que, olha, isso é uma coisa de anos. A gente vai implementar esse regime cubano, né, o comunismo, ao longo dos anos. Né? A gente tem, então, para ele foi ótimo esse Covid. Para a esquerda foi uma delícia. Para eles usar esse tipo de argumentação. Olha, viu, vocês precisam da gente. Vem aqui, aceita o que a gente vai oferecer as migalhas para vocês. Então aí vem um MBL Minion e falar que é a mesma coisa. O Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa. É o Aras. Mano, é muito maior que isso. O bagulho é muito mais pesado,
Muito maior que isso, né? A cara de pau era tanto na época do Covid. Tudo bem? Olha isso aqui, ó. Você tem a jornalista trabalhando, né? Você tem a fiscal, isso aí na época do Covid, trabalhando. E olha qual que era o trabalho deles. Sabe que você não pode funcionar assim? É que a gente tá sabendo que é pra ficar até às 8, só por isso que eu tô aberta. As adegas tá tudo aberta. Todas que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma alta de infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Eu tenho em casa, eu tenho filho. Dá uma chance, eu não abro mais. Não é uma coisa pessoal com você. Eu sei. É uma pandemia, infelizmente. É uma determinação que não é nossa. A gente só está cumprindo a lei. E a gente está passando e fazendo para todo mundo. Não é justo fazer para uns e não fazer para outros. Não precisa ficar nervosa. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que vida é essa? Tudo bem? Cara, olha, dá até um arrepio ver isso aqui, mano. Nossa, olha, a minha vontade de xingar é tanto, cara, que é melhor ficar quieto, cara. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. E isso aqui, ó, a hipocrisia é demais, né? Porque nossa, ficar quieto. A jornalista tá trabalhando, tá recebendo o seu salário, né? Tá fazendo matériazinha, né? A fiscal também tá trabalhando, tá recebendo o seu salário. Agora, o trabalhador não pode. Ele não poderia abrir o comércio dele. Vai ser multado. Vai fechar o comércio dele. E a merda daqueles artistinha da Globo, né? Tudo fazendo o Lzinho agora. Fica em casa, com fotinha segurando o vinho, né? Fica em casa. Quem sai pra trabalhar, quem sai pra ganhar o seu ganha-pau era o quê? Era o genocida, né? E quem que ficou do lado desses filhas da puta aqui? MBL, né? O Kim Catapiroca, o Nandinho, todos os liberais, né? Obrigando os outros a usar máscara, a tomar vacina. Toma essa vacina chinesa aqui, mano. Né? Ah, não funcionou a primeira? Toma mais uma, outra, e outra, e outra. Toma 5 doses aí. Pra depois virar, mas o presidente não comprou vacina. Não, não comprou não. O cara tá com 5, 6 doses no braço. Isso aqui, pra mim... Cara, isso aqui, cara... Olha, eu vou falar com vocês um negócio. É um negócio que me deixa louco, foi isso aqui, cara. Isso aqui me deixa muito louco. E aí entra a questão do simbolismo. Que eu falo com vocês. Por que o Bolsonaro foi muito importante nessa época? Porque o Bolsonaro... Muitas vezes o presidente, galera... Eu falo muito isso, né? A gente consegue enxergar isso. O presidente, como eu falei mais cedo no vídeo, não é ele que manda. Não é ele que determina o que é o que não é. Né? Tem que passar pelo Congresso, o Senado. Isso se o STF não interferir. Né? Então não é assim. Mas ele foi uma voz a favor da liberdade na época da pandemia. Enquanto estava todo mundo lá, a maioria, defendendo lockdown, fica em casa, fecha tudo, genocida e não sei o que, e blá blá blá, não sai pra trabalhar, multa quem sair, solda a loja, com aplausos do MBL, né, dos liberalzinhos, do Movimento Brasil Livre. Oh, isso mesmo, Dória, isso, feche tudo, isso. Multe quem abrir a... Prendam. Isso que eu não vou nem pegar. Esse vídeo já me deixa puto, mano. Você já deve ter percebido, né? Esse vídeo me deixa puto. Se eu pegar os vídeos de agredindo pessoas na praça, na praia, policial armado, os caras indo de arma, tirar cidadão na praia. O cara lá sozinho na praia lá, o policial vai lá, vai pra sua casa. Depois vocês vêm falar que não, mas a ditadura do PT, isso aí é coisa de lunático. Vocês já esqueceram! 2 anos atrás vocês já esqueceram o que essa turma fez? E quem que foi a voz que tava lá falando de liberdade? Gente, a gente tem que trabalhar, o povo tem que comer.
Vocês têm que ter sua liberdade, você tem que escolher se você quer ou não usar máscara, se você quer ou não tomar vacina. A vacina tá aqui, né? Tá aqui a vacina. Você quer tomar, você toma. Você não quer, não toma. Acabou. E acabou. Ainda mais vacinas experimentais, né? Então, sim. Então, você goste ou não, ANCAP, liberalzinho, não sei o quê, o Bolsonaro foi uma grande voz. A galera tem que entender, como eu falei, né? Eu vejo o presidente como um fantoche. Ele vai ser mais um símbolo do que um cara que realmente manda e faz as coisas acontecer. Acho que é mais isso. Na minha opinião, na minha visão, ao longo desses anos, é mais isso. Né? Então, assim, é como se fosse uma orquestra. Ele tá dirigindo uma orquestra. Ele até pode ali, façam essa nota aqui. Mas se o cara... E ele não tem o poder de demissão. Ele não pode demitir os músicos. Porque os músicos foram eleitos, tirando o STF. Os músicos foram eleitos pelo povo. Ele não pode... esse músico aqui tá muito mal. Ele não pode ir lá. Ele tem que fazer a música rolar com aquele músico bosta ali. Não tem como. Ele tem que... ele tá no jogo. É um jogo. Você tem um jogo, você tem suas peças. Você tem que jogar com essas peças. Não tem como você trazer peça de fora, porque quem coloca essas peças é o povo. É o povo. Né? Eu não vou nem entrar na questão de urna, se eu confio ou não confio, porque já é outro assunto, isso aí eu vou deixar um assunto para depois das eleições. Que eu também tenho minhas opiniões sobre isso também. Eu tô falando... encarando a realidade. A realidade, né, é o quê? Nós somos peões nesse jogo. Eu não confio na urna. Eu também tenho muitas dúvidas sobre isso. Mas o que eu posso fazer? O que eu, como cidadãozinho aqui, pagador de imposto, o que eu posso fazer? Qual que é a única coisa que eu posso fazer? Eu não posso me manifestar contra as urnas, senão sou censurado das redes sociais. Né? Que não sei se vocês sabem, mas hoje em dia, qualquer pessoa que fala que teve fraude ou aponta algum tipo de fraude é censurado. Pelo STF e tudo mais. Né? Que são quem tá mandando, são os caras que estão mandando aqui no Brasil. Então você tá sendo censurado se você falar isso. O que é a única coisa que eu posso fazer? Se nem falar eu posso. Eu posso ir lá e votar, mano. Tá ligado? É isso. Mas não funciona, mas é fraude. Mas eu não posso fazer nada. Eu só vou lá, vou votar o 22 e acabou. É o que eu posso fazer. Não tem muito mais o que eu fazer. Então, voltando aqui, negócio da pandemia. Então, gostemos ou não do Bolsonaro, né? A galera galera aí dos ANCAP, dos dos libertários, ele foi uma voz a favor da liberdade, sim. Ele plantou essa semente em muito brasileiro. Isso você não pode negar. Porque se fosse um PT, um Lula, uma Dilma, até hoje, tenho certeza que uma grande parte da população, muito maior do que foi, estavam cegamente... isso mesmo, mete vacina, fecha os comércios, fica em casa e não sei o quê. Tá ligado? A parcela de pessoas contrárias a essa ditadura sanitária que rolou na pandemia... seria muito, muito diferente. Né? Então ele foi uma voz a favor da liberdade. Então só isso já é mais uma diferença entre o Lula, né, o PT e o Bolsonaro. Então falar que é tudo igual não é, mano. Não adianta. Você tem que forçar demais. Você tem que cair muito em narrativa de MBL, Nando Moura, para acreditar que falar que é tudo igual. Não é. Porque gostemos ou não do cara, cague ele várias vezes ou não, né? Discordemos e muitas vezes não faríamos o que ele fez ou às vezes o cara tem até um tipo de pressão para fazer, com certeza tem, né? Ele foi uma voz a favor da liberdade na pandemia. Ele plantou essa semente na mente de muito brasileiro. A semente da liberdade, de não aceitar o que querem te impor a qualquer custo. Não. Tem uma pandemia que tá matando o mundo.
Então você é obrigado nós vamos te manter em casa, nós vamos te dar uma migalha aqui. Você vai ficar em casa, você não vai trabalhar. Aceita essa migalha. Usa essa porra dessa máscara. Pode comprar aí e tal, se vira aí pra ter. Né? E é isso aí. E se você não tomar vacina, vai ser demitido. Beleza? Então eles aceitaram a ditadura. Aceitaram. E o Bolsonaro foi uma voz contra isso. Plantou essa semente na mente de muita gente. Isso foi importante e é importante a longo prazo também. São pessoas que não vão aceitar o Estado mandando e desmandando em tudo. Tudo. Bom, essa foi a parte da pandemia. Eu vou encerrar o vídeo por agora, que já deu 1 hora, tá bom? E no vídeo de amanhã eu continuo e comento o restante aqui, que é a questão das ideologias e de quem vai chorar, que isso aqui também é muito importante, tá bom? Essa é finalizando aí o primeiro vídeo da minha opinião do porquê eu vou votar no Bolsonaro. Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui.